Vamos, deixa eu compartilhar a tela. Eu vou mostrar a da semana passada e dar uma continuada, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Muito bem, estão comigo aí? Estão vendo? Tá um ok. Fala alguém, por favor. Aqui só tá dando tela preta. Só tela preta? Não tô vendo nada. Só um minutinho. Deixa eu abrir. Abriu agora? Tela preta ainda. Tela preta ainda? É. Agora abriu. Agora abriu. Opa. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, então. Nós falamos semana passada, até aqui. Nós chegamos a falar da distinção, né, das bodas do casamento, não falamos? Falamos do local, a hora das bodas, do local das bodas e do participante, e fizemos a separação entre Cristo, a igreja, Israel e igreja. Vamos falar um pouquinho, então, hoje sobre a doutrina bíblica da tribulação. Uma das maiores linhas proféticas dentro da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo, é esta expressão que vocês já devem ter lido várias vezes, né? É esta verdade profética, a profecia da palavra do Senhor quanto ao dia do Senhor. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dentro dessa linha, qual é a extensão, né, do dia do Senhor. Né? Quando que ele começa, quando que ele termina, né? O que é o dia do Senhor. Talvez algumas versões tragam o grande dia, o dia de Jeová, ou aquele dia, né? Mas eu queria perguntar, vamos falar um pouquinho, o que vocês já ouviram, o que vocês leram, o que vocês acham que é o dia do Senhor? Quem quer arriscar aí? Quem quer falar? O dia do julgamento? Dia do julgamento. Tá. E para você, Edu, quando que ele começa, quando que ele termina? Bem, para mim, eu acho que ele começa quando o Senhor Jesus vem para buscar a sua igreja e ele termina no trono branco. Ok, uma boa definição. Mais alguém? Tá bom. Alguns situam
né, nessa questão das épocas, alguns situam o dia do Senhor apenas como os dias de tribulação, né? Os anos de tribulação. Então, o dia do Senhor seriam os anos de tribulação. Outros ainda o relacionam a esta segunda vinda de Cristo e os julgamentos imediatos, né, que viriam em sequência ao acontecimento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, uma primeira linha de interpretação, ela abrange, né, a questão do retorno do Senhor Jesus Cristo até o julgamento, como o Edu falou. Uma outra linha, desde o retorno do Senhor até novos céus e nova terra, depois do milênio. E existe também uma posição, né, que o dia do Senhor se inicia logo após o arrebatamento. Então ele segue o arrebatamento com o juízo de Deus sobre a terra. Então ele se inicia, né, no arrebatamento, no período tribulacional, e depois envolve, né, a tribulação, a segunda vinda e o milênio. Então, estes acontecimentos estão inseridos dentro do que a Bíblia chama o dia do Senhor. Eu particularmente creio que o dia do Senhor começa, né, quando se inicia a tribulação. Então a igreja vai embora e o dia do Senhor tem início, né? Então o dia do Senhor, ele abrange também os anos de tribulação, e não apenas quando o Senhor voltar, tá bom? Então é só para a gente dar uma situada em termos de época, quando que, né, este dia começaria. Este termo, dia do Senhor, tem várias passagens. Eu quero ler com vocês algumas. Estão com a Bíblia aberta aí ou com a Bíblia ligada? Deixa eu até pegar a minha aqui, porque a minha ficou na mesa. Só um instantinho, estou voltando. Alguém pode ler para mim Isaías 2:12? Dois, 12? 2:12. Isaías 2:12. Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes. Ok. Na versão do Edu, ele fala aquele dia. Na minha versão diz assim, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos soberbo, e aí continua. Segue aí, Edu, capítulo 13. Capítulo 13 é o versículo 13. Não, capítulo 13, versículos 6 e 9. 6 e 9. 6. Chorem e gritem, pois está chegando o dia do Senhor. A destruição enviada pelo Todo-Poderoso está perto. O 9. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível, da sua ira, violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Ok.
há muitos textos, né, que a gente poderia ler. Ezequiel, Joel, Amós, os profetas menores têm, né, os profetas maiores também, tá? Além do Novo Testamento. Deixa eu ler alguns no Novo Testamento. Primeiro, Atos capítulo 2. Atos 2, 20. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ok. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Obrigado, Homero. Segunda, 2:2. Segunda Tessalonicenses 2:2. Porque não vos movais facilmente do vosso contendimento, nem vos perturbeis que por Espírito, que por palavra, que por a epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ok. Aí fala dia de Cristo, né? Então. Aqui no meu fala dia do Senhor. É que depende da versão. Lá o dia do Senhor, no Antigo Testamento, é um Senhor com letra maiúscula, todo com letra maiúscula, né? Que é o nome do Senhor, né? Yahweh. Né? E aqui o dia do Senhor, ele está com letra minúscula, dando a ideia, né, de que aqui ele fala da parte do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, essas expressões, aquele dia, como o Edu leu na versão dele a primeira, ou o grande dia, ou ainda apenas o dia, ou o dia do Senhor, somente no Antigo Testamento eles acontecem 75 vezes. Isto mostra a importância nas escrituras proféticas quanto a este dia que chegará, o dia do Senhor. E a ideia que passa, né, pela palavra é que é uma ideia de julgamento. Tá? Isso é preponderante nos textos que nós lemos, né? Tanto do Antigo quanto alguns do Novo. Tá? E há um texto que é claramente para nós, assim, que mostra essa realidade de julgamento, que está lá em Sofonias. Eu queria que vocês abrissem comigo. Sofonias, capítulo 1. Vamos ver como é que acha aí? Consegue achar? Sofonias 1, 14 a 18. Sofonias 1, 14 até o 18. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação,
dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será retirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Obrigado, Val. Então, este é um dos textos, né, que mostra para a gente a ideia de julgamento. Esse julgamento, ele inclui não apenas os juízos específicos, né, o próprio tratar de Deus para com Israel, mas também sobre as nações, né, no final da tribulação, associados ao retorno do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Por isso que inclui também essa questão do período da tribulação, estes anos que nós já compartilhamos, nós falamos um pouquinho, tá? Então, este dia do Senhor, ele inclui também o período tribulacional, que é o que nós estamos olhando aqui agora, a doutrina bíblica da tribulação. Vamos ler mais 2 textos. Tá? Um está lá em Zacarias. Um pouquinho para frente, aí, depois de Sofonias. Zacarias capítulo 14. Lembra que eu falei que para nós entendermos um pouquinho, né, a Apocalipse e entender o próprio simbolismo do livro de Apocalipse, nós temos que estudar muito bem o Antigo Testamento. Zacarias 14, de 1 a 4. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois, o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Obrigada, Cíntia. Percebe como o Monte das Oliveiras é um monte singular, né? Dentro da palavra de Deus. E um último texto, dentro dessa mesma ideia, está lá em 2 Pedro 3,10. Que mostra para a gente que vai incluir também a ideia do milênio dentro do dia do Senhor. 2 Pedro 3:10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Obrigado, Cíntia. Então mostra aí, né, que o milênio está incluído, porque vai ser depois do milênio. Porque aí diz a Bíblia que os céus passarão com estrondo, os elementos se desfarão,
a terra e as obras nela existem serão atingidas. Então, queridos, a ideia, então, é que o dia do Senhor é este período extenso de tempo que se inicia com a retomada, né, do tratamento do Senhor para com Israel após o arrebatamento. Então, a igreja é arrebatada, o Senhor retoma o tratamento dele para com a nação de Israel dentro do período tribulacional, passando pelo retorno de Cristo, pelo segundo advento, né? Entra na questão da era milenar, né, no milênio, até a criação de novo céu, da nova terra, depois do milênio. Tá bom? Deu para, pelo menos, ter uma ideia aí e colocar dentro da mente, né, o que é o dia do Senhor, né, qual é a ênfase, como nós falamos, né, a ideia é de julgamento e a ideia também do tratar de Deus para com Israel e do tratar do Senhor para com as nações. Tá? E se inicia, né, logo após o arrebatamento e vai até após o milênio. Tá joia? Qualquer dúvida é só dar um toque aí. Qualquer consideração, qualquer pergunta, por favor. Os acontecimentos do dia do Senhor. O que vai acontecer? Nós já falamos um pouquinho, né? Creio que vocês estão lendo o livro de Apocalipse, mas eu queria compartilhar assim de maneira bem rápida, não vamos entrar profundamente em cada um deles, mas quais são os acontecimentos profetizados, né, na palavra do Senhor quanto à questão do período tribulacional, né, que inclui, né, nós já falamos questão de tempo. O que eu queria destacar, deixa eu fazer uma perguntinha. Foi para vocês, não foi? Foi para a EBD que eu pedi para ler Ezequiel 38 e 39, não foi? Não, foi na quinta-feira. Foi na quinta-feira? Foi. Tá, obrigado. Essa é a questão de você, um pouco aqui, um pouco lá, eu fico confuso onde é que eu dou a tarefa. Mas legal. Então, o que vai acontecer que vocês já até sabem, a gente foi falando, né? As nações vão se formar dentro de um chamado império, né? Uma boa parte dos estudiosos, né, entendem que vai ser o ressuscitar, né, do Império Romano dentro desta ideia, né, de como foi naquela época. Então vai ter a ascensão de uma espécie de governador político deste império que vai fazer uma aliança com Israel. E nós vimos isso, né, nós podemos ver isso lá em Daniel capítulo 9. Eu quero que vocês abram lá comigo. Na quinta-feira nós estamos bastante Daniel e eu quero que vocês abram comigo. Eu vou citar alguns acontecimentos, então acompanhem comigo lá. Vamos lá, Daniel 9, 27. Voltem lá para o Antigo Testamento, por favor. Daniel capítulo 9, versículo... E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá, e assolador
e isso até o consumação, e que está determinado será determinado sob sob o assolador. O anjo Obrigado. anuncia, o anjo anuncia. Ah, não, essa aqui é outra coisa. Essa é outra coisa. Não está na minha Bíblia esse negócio, não. Tu tá acrescentando coisa. Legal, obrigado, Homero. Então, olha, por exemplo, a ascensão de uma espécie de governador político que vai fazer uma aliança com Israel. Isso está profetizado no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Nós lemos aí, versículo 27 do capítulo 9, que vai falar desta última semana, da chamada 70ª semana de Daniel. Tá? 69 já ocorreram e a última semana ainda vai acontecer. Tá? Então ele fala de alguém, né? Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Como é que a gente confere isso agora? Estamos estudando Apocalipse. Eu já disse para nós que para estudar, para entender Apocalipse, tem que retornar ao Antigo Testamento e acompanhar as profecias que foram dadas pelo Senhor. Então agora, deixa aí 9:27 na cabeça e vai para Apocalipse capítulo 13. Deixa o dedinho em Daniel, que a gente vai voltar oportunamente. Apocalipse capítulo 13. Estão comigo aí? Aí vai falar dos 10 chifres das nações, essas 10 nações. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, isto é, a segunda metade da tribulação. 42 meses é igual a 3 anos e meio, que é igual ao que Apocalipse também fala de 1260 dias. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aí está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, aquilo que Daniel coloca, que nós lemos lá, ele vai
fazer cessar o sacrifício, a oferta de manjares, às abominações virá o assolador, até que a destruição que está terminada se derrame sobre ele. Então, este assolador, este abominável da desolação, como Daniel, versículo 24, também fala, 24 em diante, toda essa realidade é o que Apocalipse 13 está relatando para nós, nessa metade da última semana, tá bom? Então vão ligando Daniel capítulo 9 com Apocalipse capítulo 13. Dentro do capítulo 13, que nós lemos até o 10, vai ser formulado também um falso sistema religioso sob um falso profeta. Tudo isso está acontecendo, os acontecimentos do dia do Senhor que vocês estão vendo aí na frente. Então, só para citar alguns para vocês, não vamos estudar todos eles a fundo, mas só para ter uma ideia. Então, Apocalipse 13, alguém pode ler do 11 até o 18? Fala da besta e do falso profeta. Eu vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cujo chegar mortal fora curada, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu, e tera a vista dos homens, e engana os que habitam na terra, como sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença de besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada, e vivia, e foi-lhe concedido, que disse Espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não obedeceram à imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número do homem e o seu número é 666. Obrigado, Homero. Eu coloquei na tela aí para vocês. Vocês estão vendo aí? Tem 2 quadros, que tenta exemplificar um pouquinho daquilo que nós lemos no capítulo 13, um pouquinho antes, que fala dos animais, Tá? Tem a questão aí, e tem aqui também, Daniel capítulo 2 e capítulo 7, que é a visão, o sonho de Nabucodonosor daquela estátua, que vai tratando, da questão dos impérios, até chegar aqui no Anticristo, Daniel capítulo 11, segundo o Apocalipse capítulo 13, que nós lemos aí. Vocês estão conseguindo ver a imagem aí? Sim? Uhum. Sim. Ok. Só para dar uma exemplificada para vocês daquilo que Daniel fala nos impérios, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, e
depois para frente, na grande tribulação, o Império Romano restaurado, né? O sistema, né? Não é tanto uma questão do império, mas o sistema do Império Romano restaurado com 10 nações, conforme nós lemos aqui para frente. Aí vem o anticristo, Daniel capítulo 13, e o falso profeta, que nós vemos agora do 11 ao 18, que é um falso sistema religioso. Que mais? Vai ter também a separação das 144 mil testemunhas, a própria perseguição de Israel, capítulo 12 de Apocalipse, a destruição da falsa igreja. Esta falsa igreja aqui será destruída, a de capítulo 13, que nós lemos aqui, no capítulo 17, no capítulo 18, é narrado a destruição da falsa igreja. E depois, né, vai acontecer também os acontecimentos da campanha de Armagedon, né, dessa guerra mundial que vai acontecer. E aí, então, né, como diz Mateus 24, né, o final de tudo, esse evangelho do reino que será pregado até o fim de todas as coisas, tá bom? Então, só para dar uma ideia um pouco para vocês deste período, alguns acontecimentos que se realizarão dentro do período da tribulação. Depois da tribulação, aí sim, né? Depois da tribulação, como nós já falamos, né? Logo depois também do Armagedon, né? Aí vai entrar a questão do próprio milênio, né? O milênio, Satanás vai ser preso, né? Diz a palavra de Deus que Satanás será preso por 1000 anos, e depois de 1000 anos ele será solto, quando ele ainda vai arrebanhar muita gente, né? O interessante da questão do milênio, né, é de que entrarão nele, né, pessoas ainda sobreviventes da própria batalha de Armagedon, né? Muitos sobreviventes estarão entrando no milênio, e é interessante você olhar alguns textos que vai mostrar que a natureza humana ela é tão ruim mesmo, né, que dentro do milênio, onde o Senhor Jesus Cristo vai reinar, ainda vai ter gente rebelde, né? Aqueles que eram sobreviventes da tribulação com a natureza humana ainda pecaminosa, mas o Senhor reinando com os seus santos, com a igreja. Depois do milênio, né, diz a palavra que o Satanás vai ser solto e vai ter a revolta final de Satanás. Apocalipse capítulo 20 fala sobre isso. E aí, então, depois, o juízo do trono branco, né, a purificação da terra, novos céus e nova terra. Então, mais ou menos aí, assim, alguns acontecimentos do dia do Senhor e uma questão cronológica para nós entendermos um pouquinho tudo o que estará acontecendo. Onde é que nós entramos aí, né? Onde é que a igreja entra, né? Na nossa visão, ela entra assim, né? Ela volta com o Senhor para reinar no milênio, né? E depois do milênio, então, novos céus, nova terra, e aí a eternidade com o Senhor. Deu para entender um pouquinho? Eu estou falando onde é que nós entramos aí, né? Porque vocês podem perguntar, mas o que importa, né? Muitas vezes eu estudar essas coisas, né? Na verdade, promove em nós um temor ao Senhor, promove em nós cada vez mais o valor da palavra de Deus, porque o Senhor deixou revelado essas situações para anunciar à humanidade tudo aquilo que ele iria fazer, né? Do que ele já fez, o que ele está fazendo e o que o Senhor vai fazer, né? Outra questão interessante para nós estudarmos isso
é perceber a maravilha da palavra, né, daquilo que o Senhor Deus já havia revelado, né, há muito tempo antes, né, no caso aqui em Daniel, Isaías, Zacarias, né, os profetas menores, o Senhor profetizando todas as coisas, algumas das partes, né, no caso aqui, que já se foram confirmadas e algumas realizadas dentro do período do Novo Testamento, de quando o Senhor estava aqui, né, e muita coisa aqui revelada, né, anunciada há muito, mas muito tempo antes, milhares, né, de anos antes. Tanto falo milhar porque a gente não sabe quando é que o Senhor vai voltar, e 2000 anos já se passaram, né, daquilo que o Senhor deixou revelado. Então, quanto mais a gente estuda a palavra do Senhor, mais a gente vai se maravilhando, né, com aquilo que Deus deixou escrito, né, deixou revelado nas Escrituras. Então, estudar a palavra, né, nessa questão aqui de Apocalipse, da própria realidade da tribulação, daquilo que irá acontecer, nos deixa ainda mais entusiasmados em conhecer a palavra, naquilo que diz respeito a nós, né, no nosso dia a dia, mostrar para nós que a palavra do Senhor, ela é a verdade, né? Ela é linda, e aquilo que está escrito nós temos que atentar, seja por uma questão de tribulação, que nós, pela graça, né, creio eu, não estaremos, mas seja para as outras realidades do dia a dia, nos relacionamentos pessoais, no nosso lar, na nossa igreja, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina é a verdade. Então, nós estamos a atentar para isso, estudando, por exemplo, o livro de Apocalipse, aquilo que irá acontecer, né, nos leva para uma vida de mais temor ao Senhor. Ok? O dia de Cristo eu coloquei aí, até porque isso tem a ver muito mais com a igreja, né? Até uma versão que foi lida aí lá em Tessalonicenses, né? Esse dia de Cristo, ele diz respeito à questão da própria igreja, né? Relacionado àquilo que nós já falamos sobre as recompensas, sobre as bênçãos, né, do Senhor para a sua igreja, para os seus santos, quando ele retornar. Ok? Deixa eu continuar um pouquinho aqui. Eu coloquei só alguns itens para a gente tentar olhar um pouquinho. Nós já até falamos, né? Eu diria que a gente já comentou algumas coisas, mas eu destaquei para nós olharmos para alguns aspectos, né, dentro da ideia do ensinamento bíblico sobre o período tribulacional. Tá bom? Então, eu vou ler alguns versículos com vocês, e aí a gente vai... Vou fazer algumas perguntinhas, né? Porque hoje vocês estão mais quietos do que o normal. Então, vamos lá. Primeiro, estão comigo aí? Posso continuar, queridos? Vocês estão ainda aí? Pode. Ok. Então, tá bom. Oi. Qual é? Tá. Oi, quem está falando? Não, só a Gil que falou ali dentro. Ok. Não dá para falar, não dá para nós entrarmos em todas as declarações da palavra do Senhor sobre este assunto. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas delas, tá bom? É uma linha de revelação que ela começa no Antigo Testamento e ela continua pelo Novo Testamento, tá bom? Nós já lemos Isaías capítulo 2, tá? E eu quero ler lá novamente em Daniel capítulo 4, versículo 30 e 31.
Alguém pode ler, por favor? Perdão, não é Daniel, desculpa. É Deuteronômio, capítulo 4. Eu quero voltar lá para o início. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 30 e 31. Percebam que desde o início de tudo, o Senhor já vem falando dessa questão dos últimos dias. Quando havereis em angústia e todas estas coisas te alcançares, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a tua voz. Porquanto o Senhor, teu Deus, e Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Obrigado, Homero. Nós lemos em Isaías, né, de que os homens se esconderão nas cavernas. Nós lemos também, dentro do próprio livro de Isaías, vai falar para a gente também que a terra ela vai ser de todo quebrantada, ela se romperá, né? A violência vai imperar, vai reinar nestes dias tão terríveis, né? Jeremias fala que é um dia, um tempo, na verdade, um tempo de angústia, né? Joel vai dizer que está perto a assolação do Todo-Poderoso. O mesmo livro de Joel fala que é um tempo de nuvens e negridão, de trevas, de escuridão. Nós já lemos um pouquinho em Sofonias, nós já lemos também em Mateus capítulo 24, que vai falar que haverá uma grande tribulação como nunca havia antes acontecido. Nós vemos também em Lucas capítulo 21, fala da angústia entre as nações. Primeira aos Tessalonicenses fala de destruição. Apocalipse capítulo 3, né, vai falar assim: também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar ou para provar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 6 fala assim: porque chegou o grande dia da ira, quem é que pode suster? Então, o que eu queria compartilhar com vocês? A natureza da tribulação. Com base nestes versículos que eu citei para vocês, nós não estamos lendo todos, né? Então, qual é a natureza deste período? Tá? É um período de ira, de julgamento, indignação, provação, problemas, destruição, escuridão, desolação, transtorno, castigo. Então, é um período em que não existe alívio. Todas as passagens que falam sobre o dia do Senhor não é um dia de alívio, não é um dia de consolo, né? É um dia de severidade, é um dia de julgamento, é um dia de muito, mas muito sofrimento, como diz Apocalipse, não havia, como diz Tessalonicenses, perdão, não havia ainda, não aconteceu até hoje. A natureza da tribulação é essa. Tá? Qual é a origem? Por que este período irá acontecer? O que vocês acham?
Por que vocês acham que a tribulação tem que acontecer? Por que ela vai acontecer? Alguém pode falar assim, bom, está escrito, está na palavra, né? E está na palavra, ela vai acontecer. Por causa do pecado, da rebeldia? Por causa do pecado, da rebeldia, ok? Da questão da... Nós, ao ler a palavra de Deus, né, você vai ver tanto a questão das nações, da rebeldia das nações, né, do pecado das nações, de tudo aquilo que a gente lê na palavra de Deus, do que elas fizeram e fazem em relação ao próprio ser humano e também, né, no punho fechado, né, em relação ao Senhor, como também a questão de Deus tratar com o povo de Israel. Né? Deus vai tratar com a nação de Israel, especificamente vai voltar a tratar com a nação de Israel. Hoje, nós conhecemos, né, vocês leem as histórias, vocês leem as notícias, e não é novidade de que muitas nações, né, não todas, mas uma boa parte das nações, tem uma hostilidade contra Israel, especialmente as nações de origem muçulmana, né? Vocês sabem disso. Existe uma hostilidade contra Israel. As nações ao redor, se pudessem, é que elas não podem. Deus não permite, né? Mas se elas pudessem, já foi até declarado várias vezes, queriam extinguir a nação de Israel. E nesta época da tribulação, vai ser uma ira de Satanás, ele vai manifestar muito mais a sua hostilidade contra Israel, né? E contra, claro, todo o ser humano. Então, nesta época da tribulação, vai aumentar. Por isso que quando você lê Apocalipse, você vê lá, a leitura mostra para nós, né, toda a realidade do que Satanás vai fazer. Né? Então, vai agudizar, vai aumentar toda essa realidade da ira, da hostilidade de Satanás para com a humanidade e especificamente para com Israel. Tá bom? Então, só para lembrar um pouquinho, né, este período, né, não é a ira do homem, nem mesmo a própria ira de Satanás, mas sim a ira de Deus. Tá claro para nós isso? Embora Satanás vai manifestar toda a sua ira e hostilidade contra o ser humano e contra Israel, neste período vai se manifestar a ira, a indignação e o julgamento de Deus. Qual é o propósito da tribulação? Tudo aquilo que Deus faz com propósito. Tá? Queria, de maneira bem simples, assim, para nós, né, destacar duas questões. Tá? O primeiro grande propósito da tribulação é preparar a nação de Israel para o Messias. A nação de Israel não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o Messias. Vocês conhecem a história, não preciso entrar em detalhes. Tá? E o propósito daquilo que a palavra de Deus diz, tá? É especificamente para preparar a nação para a pessoa de Jesus, para reconhecer que aquele que veio é o Messias. E ele vai retornar e ele vai salvar a nação de Israel, mas ela vai passar por essa tribulação. Aquilo que a Bíblia diz, né, da hora de angústia de Jacó. Abra comigo lá em Jeremias, capítulo 30.
Jeremias 30, versículo 7. Quem pode ler? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E, e tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Ok. Tá vendo? Então, essa profecia de Jeremias, depois tem tudo que vem pela frente aí, é uma hora de angústia para Jacó. Então, o propósito da tribulação é preparar a nação de Israel para o Messias. Um segundo propósito que a Bíblia fala para nós é promover a conversão de uma multidão de judeus, né, que entrarão nas bênçãos do reino e experimentarão o cumprimento de todas as alianças feitas a Israel. Eu já compartilhei com vocês de que há aspectos das promessas de Deus a Israel que ainda não foram cumpridas, tá? Estou lembrando aquilo que nós já falamos. Então, os judeus, eles vão experimentar o cumprimento de todas as promessas, né? Algumas ainda não foram cumpridas. E Deus é fiel, ele vai cumprir todas as promessas, né? Então, as boas novas, né, de que o rei está prestes a retornar, vão ser pregadas. Então, Mateus 24:14, que nós já compartilhamos alguma coisa, né? Lá fala, né, dessas boas novas. Então, durante a tribulação, as duas testemunhas estarão pregando, estarão anunciando, o rei vai voltar. E ele vai voltar no final da tribulação para libertar Israel, tá? Para salvar Israel do que vai vir para frente, que é, no final da tribulação, a batalha de Armagedon, ou Armagedon. Então, assim como João Batista pregou a mensagem para preparar Israel para a primeira vinda, tá? As duas testemunhas na tribulação vão preparar Israel para a segunda vinda, para o segundo advento, né? Que alguns falam que é até uma das testemunhas é Elias, né? Não sei, a gente vai falar sobre isso aí um pouquinho, tá bom? Depois eu vou perguntar para vocês o que vocês acham. Por exemplo, alguém pode ler Malaquias, finalzinho do Antigo Testamento, alguém pode ler Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias 4, 5 e 6. Mas antes de chegar aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhe enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar os pais e destruí-los completamente. Obrigado, Edu. Então, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Alguns acham que, então, uma das duas testemunhas é Elias. Ok? A outra, quem seria para vocês? Moisés? Quem arrisca? O cara andou lendo aí, tá vendo? O Edu é um cara estudioso. Alguém tem outra opinião? Tanto, mestre. Uma é Elias, outra é Moisés. Alguém arrisca? Ninguém, né? Tá bom. Quando a gente chegar lá, a gente dá as possibilidades para vocês. Muito bem. Então, o propósito da tribulação. O primeiro, né, preparar a nação de Israel para o Messias. Um segundo grande propósito é derramar
né, o juízo sobre os homens e as nações descrentes, tá? Como Apocalipse capítulo 3, versículo 10 fala, tá bom? Então, só para lembrar para nós. A hora da tribulação, a importância da profecia da 70ª semana de Daniel. Eu não vou entrar nos detalhes da semana, mas se vocês tiverem alguma dúvida, falam, que nós estamos estudando profundamente esses temas, né, numa outra oportunidade. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só levantar o dedinho que a gente responde, tá bom? Então, a hora da tribulação, estes 7 anos, é a 70ª semana de Daniel. Tá? E eu quero ler com vocês, só para vocês saberem relacionar aquilo que Apocalipse diz com aquilo que o Antigo Testamento diz. Então, eu peço que alguém leia Daniel capítulo 9, versículos 24 até 27, por favor. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos, sob a entente, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias. E o príncipe destas 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as transqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sob a asa dos abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será determinado sob o assolador. Obrigado, Homero. O que eu quero destacar para vocês? Então, a importância da profecia da 70ª, como eu já falei, tá? Seria a questão tribulacional. Os fatores importantes da profecia de Daniel. Tá? Toda a profecia ela se relaciona ao povo e à cidade de Daniel, isto é, então é a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. O significado da semana, né? O que eu quero destacar é a questão de que são anos, tá bom? Então são 7 anos de tribulação. Quando que acontece o início, né, das 69 semanas? Eu vou mostrar um slide para vocês, eu mostrei para os irmãos na quinta-feira, e eu vou abrir aqui um slide que tem uma contagem de quando ela começou, né, e até onde foi, né, o cumprimento das 69 semanas. Tá bom? Só um instantinho que eu vou abrir para vocês aqui.
Dá para ler aí? Dá para ver? Deixa eu tentar explicar o slide para vocês. Então, as semanas, elas começaram no decreto lá de restaurar Israel, que o livro de Neemias e o livro de Esdras mostram para a gente. E ela vai, a Bíblia diz, né, até quando o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém. Vocês conhecem também a passagem, tá bom? Isso daria, né, a questão de 173 dias, 173.140 dias. Para nossa contagem aqui, pode ver, aqui está o ano de 365, né, que é o nosso calendário hoje. Tá? Na época do Antigo Testamento, o calendário lunar de Israel era de 360 dias, como está aqui embaixo, tá bom? Mas nós hoje não, nós temos outro calendário, não é o calendário juliano e o calendário gregoriano, tá? O nosso calendário foi mudado em termos de datação. Então, as contas aqui, nós entraríamos com mais 24 dias, que é desde a época da Páscoa, de quando o Senhor entrou em Jerusalém, e depois dia dos anos bissextos, que vocês conhecem. Nosso calendário hoje, a cada 4 anos, nós temos mais um dia. Lembram disso? Tá? Chamado 29 de fevereiro, né? Que a cada 4 anos acontece. Isto somado dá 173.880. Tá? E aí, nós fazemos as contas, olha como Deus é tremendo. Quando nós fazemos as contas de 69 semanas, vezes 7 anos, e não dias, vezes 360, que é o calendário lunar, tá? O calendário judaico, dá quanto? 173.880 dias. Então, mostrando aí o cumprimento das primeiras 69 semanas. Faltando, então, a última semana das 70 de Daniel. Vou voltar para outra tela. Existe um espaço entre a 69ª e a 70ª semana? Sim, existe. A Bíblia nos ensina várias passagens mostrando que há um espaço, há um intervalo entre as 2 semanas. Aqui nós já falamos um pouquinho, não vou repetir. O início da 70ª começa, né, logo após o arrebatamento da igreja. E qual é o plano, né, da 70ª semana? É um período de 7 anos que se estende desde a translação da igreja até o retorno de Cristo na sua glória. A 70ª semana, ela também dá a estrutura exata, cronológica, do Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19. Olhem comigo, prestem atenção. Do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19 de Apocalipse é a estrutura cronológica dos acontecimentos da 70ª semana. Ela terá início, né, com uma firme aliança entre aquele príncipe que há de vir, lá de Daniel capítulo 9, e o povo judeu. No meio da 70ª semana, este príncipe, né, romano, ele vai romper a aliança, vai fazer cessar os sacrifícios, tá? Como nós lemos Daniel capítulo 9, versículo 27. Essa quebra da firme aliança entre os judeus e o príncipe vai iniciar um período de desolação
para o povo judeu. No final deste período de 7 anos, né, vai trazer, então, ao fim toda a série das 70 semanas e vai introduzir o quê? As bênçãos para Israel, que Daniel, capítulo 9, versículo 24, fala para a gente. Eu quero encerrar lendo o 24, que fala das bênçãos para Israel. E aí eu vou mostrar um último slide para vocês, enquanto alguém lê para mim. Abre lá, por favor. Daniel 9, 24. Quem pode ler? Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Obrigado, Homero. Então, olha, só para encerrar para a gente, em termos daquilo que nós falamos sobre o plano da 70ª semana. Tá? O finalzinho, né, é introduzir, né, as bênçãos prometidas para Israel em Daniel 9, 24. São essas as bênçãos: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Nós lemos aí o versículo agora. Essas 6 bênçãos estão relacionadas às 2 obras do Messias, sua morte e o seu reinado. Uma já aconteceu, o reinado ainda não. Então, as 3 primeiras referem-se ao sacrifício do Messias, que antevê a eliminação do pecado da nação, e as outras 3, especialmente a soberania do Messias, que antevê o estabelecimento, não é ele ali, estabelecimento do seu reino. Por que eu coloco isso aí? Para mostrar para a gente, né, de que alguns aspectos da profecia dada a Israel ainda não se cumpriram e irão se cumprir quando o Senhor voltar. Fechou, queridos? Deu para entender um pouco mais? Me ajudem aí, por favor. Deu para entender um pouco mais a questão da tribulação, quando começa, quando termina, o que vai acontecer dentro dela, como é que nós, como igreja, estamos situados dentro da Bíblia, o que a Bíblia fala para nós, como filhos de Deus, como igreja, o que vai acontecer conosco, nós já falamos um pouquinho. Enfim, eu estou colocando alguns aspectos para perguntar se vocês estão entendendo o que nós estamos tentando compartilhar. Deixa eu voltar a tela aqui para ver vocês. Pronto. Ok. E então, vocês estão entendendo ou está assim muito tribulacional? Está muito tribulado o negócio aqui. Tem que se preparar, né? Ou sobe ou fica. O que eu quero destacar para a gente, até que o Homero colocou, né? Qual é a preparação para isso que vai acontecer? Né? A preparação é uma, né? Que a gente pode até subdividir, mas a preparação é uma.
né, é você estar salvo em Jesus Cristo. Tá? Esta é a única preparação. Né? Se você está salvo em Jesus Cristo, você está procurando caminhar segundo aquilo que a Bíblia fala, e essas coisas não pegarão a gente de surpresa. Né? Porque o único critério para estar livre disso, né, não é aquilo que eu faço, né, mas é crer naquilo que Jesus Cristo fez por mim. Tá? Então, se eu estou firme, né, convicto dessa realidade, é a única preparação, porque se nós cremos, né, como eu falei para vocês, na iminência, né, da volta do Senhor, quando eu falo volta, é para buscar a igreja, né, nós crentes não temos que ficar olhando, né, eu creio, não tem que ficar olhando o que está acontecendo. O que está acontecendo está revelado. Né? O que está acontecendo já está revelado na palavra de Deus. Então, a nós compete estar preparado em termos de uma vida com o Senhor, uma vida de intimidade com o Pai, uma vida de serviço, uma vida que procura honrar o Senhor. É isso que nos garante, né, o fato de estarmos com o Senhor. Tudo mais que nós lemos, né, e estudamos aí, tem a ver, destaco para vocês, né? Eu estou falando o que nós cremos, a posição que eu compartilho com vocês, né? Toda essa realidade da tribulação, ela tem um propósito, para com a nação de Israel, tá? E para com as nações do mundo. Tá? Eu entendo, eu creio, né, que a tribulação não tem um propósito de purificar a igreja. Nós já falamos isso, a questão do arrebatamento mesotribulacional, parcial e coisas assim, né? Tá? Essa é a minha opinião, a minha posição. Eu não creio que tem que acontecer alguma coisa para purificar a igreja, né? Aí eu diria, como eu já falei, de que o sacrifício do Senhor, o sangue derramado, não teria sido suficiente para levar alguém para o céu, né? Teria que passar por uma tribulação para provar que a pessoa iria para o céu. Eu entendo que é uma posição que não tem base bíblica. Então, lembrar de que este período é para Israel, é para as nações, e a gente, pela graça, não estaria presente. Mas o Homero lembrou bem, né? Por quê? Porque há passagens, né, na Bíblia que também fala sobre a realidade da separação entre o joio e o trigo, né? Aquelas pessoas que se dizem crentes, mas não são, né? Então, essa realidade vai pegar, né, certamente alguns de surpresa, né? Então, é importante nós também, como o Homero falou, né, sempre avaliarmos nossa vida à luz da palavra, que o Espírito sonde o nosso coração, para ver se nós estamos em algum caminho mau, como diz o Salmo. Então, acho que isso é importante para nós, né? Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, por exemplo, né, eu entendo que é para provocar cada vez mais em nossa vida essa luta por uma obediência à palavra, por uma intimidade com o Pai, por uma vida útil, por uns relacionamentos que glorifiquem a Deus. Tudo isso tem que promover o nosso coração. Né? Mas, novamente, né, eu creio que a igreja não vai estar aqui, mas é interessante olhar para a tribulação dentro do aspecto de que a igreja vai estar lá em cima. Então, não teremos o sofrimento que vai ter aqui na Terra, mas nós passaremos por um julgamento. Então, é importante também lembrar de que a tribulação aqui na Terra também terá um período lá em cima que nós seremos avaliados. Depois dessa tribulação, depois do Bema, aí teriam as bodas do Cordeiro. Aí a festa vai vir.
Tá? Então, se nós estamos aguardando a festa, né, com Jesus Cristo, alguma coisa vai acontecer antes ainda. Então, é bom a gente pensar nisso, né, olhar para a nossa vida, né, como é que nós estamos andando com Jesus Cristo. E aí? Querem compartilhar alguma coisa? Eu sempre pergunto no final da aula dúvidas ou o que você gostaria que a gente destacasse no nosso tempo juntos. Quais são as grandes dúvidas que vocês podem ter, por exemplo, da tribulação? Nenhuma? Eu não quero ser enfadonho, então eu preciso que vocês reajam comigo, por favor. Pastor, Senão eu vou entrar nos corintianos, São Paulinos, Santistas e assim vai. Né, Cíntia? Eu não mexi contigo ainda hoje, hein? Pastor, vai ter o julgamento dos irmãos que subirem no arrebatamento, né? Aí aqueles que for para as bodas, né, para a festa, como se fala, na batalha que o Jesus Cristo vier para a batalha do Armagedon, esse povo vai vir junto para a batalha ou não? Ok. Vou anotar aqui a pergunta. Eu vou, se Deus permitir, para a semana que vem, eu vou tentar fazer um slide com um mapa que fala direitinho. É que eu tenho um que ele é muito detalhista, e se eu colocar aqui no slide para vocês não vão discernir. Mas eu vou tentar diminuir, vou fazer uns desenhos aí, e vou tentar colocar esses episódios principais dentro de um slide e com o finalzinho aí, que é a Batalha do Armagedon. Deixa eu falar um pouco mais sobre ela a semana que vem. O que vai acontecer e quem vai participar. Armagedon. Ok, uma primeira dúvida. Que mais? Mais alguma? Alguma coisa que você gostaria que a gente falasse? Diga, Fernando. Tem alguém apontando para tu aí. Os 144 mil aí tem que vender revistinha para poder entrar nele? 144 mil. Quem são? Ok. Tá, eu vou abordar isso especificamente. Mais alguma? Eu recentemente estava lendo sobre a questão das luas de sangue. A gente leu em Atos 2:20, né? E que elas coincidem, quando elas apareceram 4 vezes no mesmo ano, elas coincidem com fatos importantes na nação de Israel. E a última vez foi em 2015. Então, é bem interessante essa história, né? Porque tem gente que fala que foram os judeus que ligaram essa questão das luas de sangue para justificar uma ação de Deus, mas, ao mesmo tempo, realmente aconteceram essas 4 luas nos anos importantes para Israel, a volta da nação, enfim. Acho que é um tema interessante. Apesar de que eu acho que tudo é tão assim, né? Subjetivo, mas é uma coisa que é atual, né, que a gente acabou de passar, né, em 2015, a gente ouviu bastante sobre isso. Ruas de sangue foi literal, Direi? Eu não lembro da história, eu vou estudar. Tá, a gente leu em Atos 2:20, né, se não me falha a memória, que fala de eclipse, né, que é um efeito raro, só que entre as manifestações raras, é muito raro acontecer esse eclipse lunar 4 vezes no ano. E todas as vezes que aconteceu esse episódio, foram anos marcantes para a nação de Israel. Então, tem uma ligação, que é a questão da gestão. Muito bem, vou estudar. Mais alguém? Não? Tá bom. Então vamos falar, se Deus permitir. Oi, Cíntia, diga. Não, é só uma pergunta mesmo. Quando o senhor perguntou das testemunhas, aí o Eduardo falou de Moisés, né?
Enoque não poderia ser um candidato também? Pode ser. Eu vou fazer aqui a semana que vem uma pesquisa. Enoque 1, na verdade, assim, a posição Enoque e tanto Elias, né? Enoque, tanto Enoque quanto Elias não morreram. Conheceram, não morreram. E o Moisés é porque ele morreu, mas o corpo não foi localizado, né? Deus escondeu o corpo dele, né? Mas também é uma das opiniões, Enoque também. Vou colocar aqui também as duas testemunhas e a gente fala um pouquinho sobre ele. Mas Ok? uma das defesas de se acreditar que é Moisés é porque também na transfiguração, né, lá no Monte da Transfiguração, apareceu Elias e Moisés. É verdade. Né? Então, sempre eu lembrei de Enoque, como a Cíntia falou, mas, assim, a maioria das pessoas defende Elias e Moisés por conta do Monte da Transfiguração, né? Ali da aparição, né? Dele, as três ali, Jesus e mais duas testemunhas ali, né? É verdade. Legal. Vocês estão craque, hein? Muito bem. Eu Então, também posso ser João Batista. João Batista? Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Cala a boca, você. Mas só Boa. foi o do corpo. Então, Batalha de Armagedon, 144.000, as ruas de sangue e as duas testemunhas. Tá bom? Legal. O que eu peço para vocês? Leiam um pouquinho sobre a Batalha de Armagedon, leiam sobre os 144.000 e leiam sobre as duas testemunhas. Vão lá em Apocalipse e leiam essas passagens e aí escrevam alguma coisa que vocês querem e aí na semana que vem, se Deus quiser, a gente compartilha um pouquinho do aspecto geral e tenta definir o que nós entendemos dessas passagens. Tá legal? Tomara que seja um pouquinho mais dinâmico. Tá bom? Legal. Queridos, quero encerrar orando. Estejam orando aí, né, mais uma vez. Eu vou informando vocês lá, eu vou ter um contato mais especial com o Paulo e a Jamile. Esteja orando pela vida deles também, tá bom? Dira, como é que está o nosso querido hoje? Ele está melhorando a cada dia. Agora a tosse ainda está bem forte, assim, tossindo, né? Não sei se é uma sequela e tal, mas tá Ele tudo está bem. tomando aquele xaropinho lá do Bem Pescado? Muito bom, muito bom. Tá legal. Ele tá, Então, graças tá a Deus, já voltou assim, a ficar irrequieto, a fazer o que não deve, assim, de querer sair, essas coisas. Já tá normal de novo. Tá bom. Obrigada pelas orações, viu, gente? Como é importante nesse tempo a gente orar mesmo, de verdade, uns pelos outros, né? É verdade. E a tribulação tá aí, tem jeito. Agora é um dando um suporte para o outro. Assim. Obrigada por todos que eu sei que vocês oraram e Deus ouviu. Com misericórdia, graça. Obrigada. Quem tá também... eu estou preocupada já que o senhor está tossindo, está com dor de cabeça. Não estou tossindo, não. Não tô tossindo. Dor de cabeça? Não, estou só com dor de cabeça. A dor de cabeça talvez seja sinusite, porque eu abaixo, dói. Quem tá ruim, que mandou agora para mim, é o Paulo. O Marcos da Patrícia. Escreveu agora de manhã para mim e falou: estou com febre. Quer ver? Ele está com os três aspectos do... Estou indisposto, febre e dor no corpo. Creio ser uma gripe vindo, ele falou. Eu falei para ele marcar o início dos sintomas, porque a gente vai estar orando e acompanhando. Então vamos orar por ele também. Vamos encerrar, queridos, então.
Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este tempo. Muito obrigado pelo privilégio, Pai, de poder abrir a Tua palavra. E mais ainda, Senhor, de ter o Teu Espírito que abre nosso entendimento e nos dá a compreensão da revelação das Escrituras. Quero, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer pela melhora do Evaldo, pela melhora do Fernando, pela melhora da Val. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Pela melhora do Vitor também. Eu sei que tantos irmãos estiveram e estão ainda neste processo de uma recuperação completa. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da vida deles. Que a tua mão continue estendida sobre eles, dando graciosamente a restauração completa para o louvor da tua glória. E lembramos uma vez mais, Pai, da vida do Paulo, da Jamile, lembramos do Marcos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas e também a tua mão estendida de graça e poder possa, Pai, abençoá-los com o teu cuidado e com o teu livramento. Abençoe, Pai, essas vidas, nos abençoe como igreja. Ó Deus, suplicamos o teu livramento, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. E que, em nome de Jesus, continuemos perseverantemente, orando uns pelos outros, porque a oração tem poder. A oração resolve, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor responde às nossas súplicas, ó Deus, com graça, com amor, com cuidado. Nós queremos te render louvores de todo o nosso coração. Nos dá, Senhor, uma tarde abençoada por ti e nos abençoa no tempo juntos, hoje à noite, ainda que é um culto gravado, não é presencial, mas que possamos estar juntos para cultuar ao Senhor. Em tudo nós te louvamos, nós te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. Até mais. A gente vai